Bom dia, meus amores, dia de relato. E a história que eu vou trazer hoje é de arrepiar, se prepara. Você que gosta de relato sobrenatural, vão me seguindo, deixa um coraçãozinho para me fortalecer, tá bom? Simbora para a história. Quem me enviou esse relato foi um senhor, estado do Pará. Ele conta, pessoal, que quando ele era bem criança, assim, tipo adolescente, 13, 14 anos, ele morava em um interior. E ele morava em um vilarejo. E ele fala que nesse vilarejo havia uma serra onde tinha uma igrejinha. E na época dos coronéis, que era bem antiga, essa igreja era muito antiga. E na época dos coronéis eles construíram cemitérios, né, para enterrar as pessoas mais importantes ali naquela igrejinha. Ele conta que é uma igreja bem pequenininha, muito, muito antiga. E ele conta, pessoal, que os pais dele, na época, foram cometidos por tuberculose e acabaram falecendo. Então, ele perdeu os pais muito jovem, muito criança. E ele costumava, pessoal, ir até o cemitério porque os pais dele haviam sido sepultados nesse cemitério, né, da igrejinha. Então, um certo dia, ele conta que era uma sexta-feira da Semana Santa e ele sentiu aquela necessidade, aquela vontade de ir até o túmulo dos pais fazer uma oração. Ele conta que era um garoto muito católico. E ele conta que pegou o rosário dele e subiu a serra, porque tinha que subir uma serra bem alta para chegar até essa igrejinha. E lá em cima estava a igrejinha e o cemitério. Então, ele chega, quando ele vai se aproximando, né, ele vê a igreja toda iluminada e estava lotada de pessoas lá rezando. Então ele, nossa, hoje tem missa, mas ele pensou, é a quaresma, né? Então, com certeza as pessoas vieram rezar aí. E ele conta, pessoal, que ficou na porta da igreja e via todo mundo rezando, aquelas pessoas ali de joelho rezando. Ele não viu o rosto das pessoas, mas ele viu que havia um padre com roupas batinas muito antigas, muito, mas muito antiga mesmo. E aí logo ele pensou, deve ser algum padre que veio de outra paróquia, de outro lugar, e está fazendo a celebração. Então ele observou aquele padre, e aquele padre não olhava para ninguém. Ali ele fazia aquela celebração, falava aquelas palavras, e ali, pessoal, ele conta que era tão alto que ele não conseguiu rezar. E aí o que ele fez? Ele falou, eu vou até o túmulo dos meus pais e depois eu volto para assistir a missa. Então ele foi até o túmulo dos pais, fez uma oração. E na mesma hora, pessoal, por volta de mais ou menos 10 minutos que ele ficou lá, ele já estava de volta. Quando ele arrodeia para entrar na igreja, se depara com a porta fechada. Ali não havia ninguém, estava tudo escuro. Ele conta que nessa hora ele teve aquele susto. Como que eu estava ouvindo agora as vozes das pessoas rezando? E agora não há mais ninguém aqui? E ali, pessoal, ele avista, assim no alto, como se fosse uma pedra bem grande, aquele padre, aquele homem alto em pé. E era o padre que estava fazendo a celebração. Aquele homem olhava para ele, só fazia olhar e nada mais. E ali ele olhou e falou, o padre está ali. O que é que ele está fazendo ali? Nessa hora, pessoal, subiu um arrepio. Tá subindo aqui em mim também um arrepio. Na espinha dorsal dele, e ele conta que ele foi sentindo aquele arrepio e ele foi ficando com medo, porque cadê aquele povo que estava ali? Era muita gente. E ali ele foi descendo a serra, né, com o rosário, se pegando com Deus, e ele nunca pensou de viver, de passar por uma experiência sobrenatural na vida dele, até porque ele nem acreditava nessas coisas. E nesse momento, pessoal, ele desceu essa serra que nem bala pegava, todo arrepiado. E ali ele deu uma parada, olhou para trás e ali o padre não estava mais ali onde ele estava, onde ele havia visto. O padre havia desaparecido também. Então, pessoal, ele desceu a serra, voltou para casa com aquilo na cabeça e foi comentar com uma das irmãs dele. E ali a história foi se espalhando pelo vilarejo e ele ficou sabendo, pessoal, que aquele local era muito mal assombrado, que muitas pessoas já tinham vivenciado ali coisas sobrenatural que ninguém nem imagina. Esse padre que ele havia visto, esse padre ele foi
tiraram a vida do padre há muitos anos atrás. Então, era assim, foi do jeito que ele falou que era o padre, era exatamente o padre que eles ceifaram a vida dele. Posso falar aqui para o vídeo não cair. Então, pessoal, ele ficou muito assustado. E ele conta, pessoal, que foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Ele conta que tem certeza absoluta que entrou na igreja, que viu aquelas pessoas. Ele não viu o rosto das pessoas, porque as pessoas estavam todas de joelho ali, rezando em voz alta. Mas ele viu o padre, viu? E o padre estava olhando para ele, depois que ele volta, que se depara com aquela igreja fechada, o padre estava lá, em cima de uma pedra, assim, um pouco distante, olhando bem sério para ele. E ali, pessoal, veio os comentários, né, as pessoas, outros relatos de pessoas que também já tinham visto esse padre vagando por lá, que já tinham visto pessoas subindo, procissões chegando até a igreja, pessoas que tinham visto coisas assim, muito sobrenatural. E ele ficou com muito medo, e ele conta que até hoje, quando vai visitar o túmulo dos pais, ele conta que só vai acompanhado porque tem muito medo. E quando ele chega até a igrejinha, ele fica lembrando como se fosse hoje o que aconteceu com ele. E é essa a história, o relato que eu trago para vocês. Ele conta que a partir daí nunca mais vivenciou nenhum fato sobrenatural na vida dele, nunca mais ele viu nada. Mas essa ficou na história. Ele disse que foi muito real. Não foi sonho, não foi da cabeça dele, foi muito real. E é isso. Então, quem gostou do relato, vai deixando aí um coraçãozinho, curta, comenta e compartilha, tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo relato.